2015, andar de ônibus em Curitiba ficou mais caro. No começo de fevereiro, a Prefeitura anunciou o aumento da tarifa do transporte público de R$ 2,85 para R$ 3,15 para quem paga no cartão transporte e para R$ 3,30 para quem paga em dinheiro. Agora, Curitiba é a capital com a terceira tarifa mais cara do Brasil. Mas será que esse valor é justo? Ou será que são as empresas tentando aumentar os seus lucros? Desde 2013, já foram 3 relatórios que apontam que há irregularidades no transporte público de Curitiba. São 16 itens na planilha. 8 que de cara nós conseguimos fazer a precificação e demos um percentual aqui nesse primeiro momento da auditoria que chegou a 25% de redução. 8. E daí os outros 8 itens que são itens que podem receber um aprofundamento e também impactar na redução da tarifa. Nós verificamos o seguinte, que havia muita disparidade nos parâmetros, porque a base de cálculo dos parâmetros é de 1980, quando a tecnologia de ônibus era a tecnologia bastante atrasada, porque os motores eram motores antigos que tinham alto consumo. Sendo que os motores já atuais são de 4ª e 5ª geração, que tem um baixo consumo, então não se justifica 15%. Hoje, a média geral de consumo é de 6% a 7%, mas Curitiba utiliza 15%. Mas quem dera o problema fosse só esse. Quanto você acha que custa para cuidar dos terminais e estações tubos em Curitiba? 1 milhão? 2 milhões? Passou longe, são 700 milhões por ano. E para fazer o controle de passageiros, você acha que o preço é justo? Também era muito elevado, em torno de 600 mil reais ano, sendo que tinha outra empresa que poderia fazer por 250 e não aceitaram essa empresa. Então ficou muito claro que a planilha ela é construída para garantir o lucro do empresário. Para aumentar a tarifa, os empresários disseram que quase não há dinheiro em caixa. Mas o contrato garante quase 13% de lucro, o que dá tranquilamente para manter as reservas. E isso é só o começo. Será que realmente é necessário uma taxa de lucro nesses níveis? Então eles têm aí 130 milhões líquido, lucro líquido. Mas isso não é o lucro real. O lucro real, sabe onde é que está? E ninguém sabe quanto é. É o pneu que está no parâmetro 4% e ele consegue por 2%. É o lubrificante, é o combustível que está lá 15%, ele consegue por 6%. Tá claro? É o seguro, que troca de seguradora, cai, entendeu? Isso que é o lucro real. Nessa conta, quem paga os impostos das empresas somos nós, cidadãos. Há decisões aos borbotões pelos tribunais afora do Brasil e pelo Tribunal de Contas da União. O imposto personalíssimo não é transferido. O que essa planilha fez? Transferiu os impostos personalíssimos para a tarifa. Não tem cabimento isso. Até investimentos sustentáveis, como o Ibribus, que devem gerar economia, as empresas mordem dinheiro. A taxa de risco é de 30%, mas na verdade ela nem deveria existir. Tanto é verdade que depois do relatório foram feitas outras iniciativas no transporte coletivo de Curitiba a título gratuito. E a prefeitura entrou na justiça contra isso e infelizmente perdeu. E para aumentar o lucro, até garagem que não existe entrou na conta. E de outra sorte apresentaram terrenos como garagens, e isso importa ao preço da tarifa, porque o trajeto da garagem para a linha é um trajeto que custa para a tarifa e é computado na tarifa. Então, se tiver garagens longínquas, esse transporte do ônibus até a linha vai ser pago pela tarifa. E essas empresas apresentaram garagens com laudos que nós fomos conferir. Então, o que nós encontramos dessas empresas e dos consórcios? Lotes abandonados, lotes vazios, lotes e terrenos que tinham inclusive uma agência bancária. Tudo isso leva ao questionamento
desse processo licitatório, que realmente foi um processo que não deu chance a outras empresas de fora virem disputar. O contrato para o sistema de transporte público de Curitiba foi assinado em 2010. As empresas que venceram a suposta concorrência ficarão no controle do sistema por 15 anos. Mas a coisa pode ser pior. Esse contrato pode ser prorrogado por mais 10 anos, o que daria 25 anos dessas empresas no controle do sistema. Ao analisar critérios, né, para que a empresa pudesse participar também desse processo, nós constatamos que houve um direcionamento, né? Por quê? Porque haviam 3 lotes para essa concorrência. Em cada lote se inscreveu um consórcio e cada consórcio foi o ganhador do processo licitatório, porque haviam critérios que só garantiam que quem poderia de fato cumprir tudo que era exigido no edital eram as empresas que já operavam em Curitiba. Tem mais de 50 anos que são as mesmas empresas que estão aqui operando e ninguém retira delas isso. Inclusive veio toda uma suspeita de cartel, porque elas participam de todos os lotes, são muitos parentes na mesma empresa, na outra empresa, mistura parentada toda em vários consórcios. Isso caracteriza que pode haver entendimento de preço, ajuste. Tanto é que são 3 lotes, se você verifica o preço que eles deram para a licitação, é milimetricamente, milésimo de centavo de diferença, é quase o mesmo preço. O nosso trabalho na comissão foi fazer todo um rastreamento dos sócios e essas empresas. Então se descobriu que é uma grande árvore e que liga a grande parte das empresas que participam dos lotes em Curitiba. Nós indicamos isso no relatório e solicitamos que todo esse material fosse encaminhado ao CADE, para que o CADE, lá em Brasília, analise ou não se há cartelização do transporte coletivo em Curitiba. Constatamos, por exemplo, que 61% dos lotes são de propriedade e de participação da família Gulim. Essa questão do cartel é tão forte que a gente pega, além da família Gulim, tem a família Bertoldi, que é uma família que também está ali dentro dessa conglomerado que controla o transporte público. O único secretário da administração do DUT que continuou sendo secretário municipal na administração do Fruit foi o Bertoldi. Eles têm tanto poder, tanta força, que não importa a gestão da prefeitura que está, eles continuam a ter esses papéis de destaque. Isso vem muito por causa do financiamento de campanha que eles dão para as principais candidaturas, né? Se não bastasse tudo isso, outras exigências absurdas eram possuir garagens em até 90 dias em Curitiba, experiência em operações em canaletas. Mas só para lembrar, não há outro sistema como esse no Brasil. O que se poderia exigir seriam profissionais motoristas que soubessem operar esses veículos e tivessem experiência em transitar em canaletas. Obviamente, se eu tenho uma empresa de fora que ganha o edital e tem essa exigência, ele vai fazer uma seleção de motoristas dentro da cidade e vai ter os motoristas com experiência para transitar dentro das canaletas e operar os diversos tipos de veículos diferenciados que existem na frota de Curitiba. A exigência do pagamento à vista de altos valores das outorgas também afastou outras empresas do processo de licitação. Mas será que esses valores foram pagos? Havia uma dívida assumida pela URBS em relação às empresas, que foi fruto de vários procedimentos equivocados da URBS. Um deles, que eu acho muito importante lembrar, foi no momento em que nós tínhamos na prefeitura como prefeito o Cássio Taniguchi, o vice-prefeito era então o Beto Richa. E numa semana em que o prefeito viajou e o Beto Richa assumiu, foi justamente uma semana que foi escolhida para ver o reajuste da tarifa, que estava no valor de 1,80 e era para subir para 1,90. Então, numa decisão do vice-prefeito Beto Richa, ele decidiu congelar esta passagem. Naquela época foi uma decisão tomada, sem estudo e sem nada, e a prefeitura deixou de repassar para os empresários este valor. Na sequência, eles entraram na justiça e ganharam,
Então havia uma dívida da URBS, né, para com as empresas. E somado a alguns outros elementos, isso foi no momento em que essas empresas, que coincidentemente são todas que já operavam o sistema, então os consórcios que ganharam, tiveram descontado dessa outorga o valor desta dívida. Isso foi uma exigência que impediu muitas empresas de participarem. Por quê? Porque elas tinham que pagar a outorga, já não podiam pagar porque eram valores altos, e as que já estavam operando aqui compensaram algumas coisas, inclusive compensaram algumas ações que não tinham transitado em julgado ainda, que o município poderia ganhar, mas já compensaram. Então isso nós entendemos que foi uma irregularidade grave. Para quem acha que acabaram os problemas, ainda tem mais. A URBS não tem o controle sobre a quantidade de passageiros que utilizam o sistema de transporte em Curitiba. A bilhetagem feita pela empresa Dataprom, que responde junto ao Tribunal de Contas da União diversos processos de outros locais que ela atendeu, processos que estão lá com muitas penalidades, muitas coisas. Nós investigamos isso e nós percebemos que não havia segurança, uma segurança mínima nesse sistema para operar um volume de bilhões, um contrato de bilhões. Qual é exatamente o número de passageiros que se paga a tarifa? Ninguém pode apontar exatamente porque o sistema nunca foi auditado, existe possibilidade de falha. Tá? Então, assim, alguém excluir 100 mil passageiros ou acrescentar 100 mil passageiros, existe essa possibilidade. Você não sabe quantos passageiros estão viajando. Como é que você sabe quanto é a tarifa? Não sabe, porque a tarifa nada mais é do que a soma total dos gastos dividida pelo número total de passageiros. Se você não tem um número real de passageiro, você pode ter essa tarifa nossa é um absurdo. Mesmo tendo motivos de sobra para romper os contratos e fazer uma nova licitação, a prefeitura se recusa a fazer isso. Eu acho que nunca uma prefeitura teve tantas condições em Curitiba, tanto políticas quanto jurídicas, para anular esses contratos. Quando um contrato ele é firmado de maneira eivada de irregularidades, de nulidades, ele pode ser anulado de maneira direta pela administração pública. E o prefeito disse que não pode fazer isso porque ele teme um prejuízo que a prefeitura não tem condições de bancar, porque está lá na lei que os empresários serão indenizados se houver anulação do contrato. Isso também é um outro equívoco da lei. Como é que uma lei garante indenização, entendeu? Se for rompido o contrato. Agora, como que o prefeito pode, a priori, antecipadamente, dizer que não vai entrar porque ele pode perder? Ora, você só pode saber que você vai ganhar o jogo se você jogar. Se você não jogar, você não sabe se vai ganhar o jogo ou vai perder o jogo. Ele não quer jogar. Do lado de quem? Dos trabalhadores. Ele não quer jogar. Do lado de quem? Dos usuários. O poder público é absolutamente conivente. Ele não está agindo como poder representativo da sociedade, dos cidadãos, dos mais necessitados, dos mais interessados que usam o sistema de transporte coletivo de Curitiba e da região metropolitana. Nunca na história curitibana se levantaram tantos elementos, né, para sustentar um processo bem acabado de anulação de um contrato, mas ele até hoje não prosperou. Né? Até hoje o Ministério Público não encaminhou à Justiça nenhum processo, nenhuma ação civil pública. Então nós enxergamos que esse processo ele carece de legalidade e, portanto, essa licitação tem que ser refeita. Essa foi a opinião do relatório. Além do aumento da passagem, a discussão sobre a integração do sistema veio à tona. O governo do estado anunciou que não repassaria mais recursos para manter a integração da região metropolitana, tratando com descaso 14 municípios. Em 2020 e 2025, metade da população curitibana morará fora dos limites de Curitiba. Então nós teremos 50% da população morando no território de Curitiba e 50% morando fora. Como é que essa população de fora é a mesma cidadã, é cidadã de uma metrópole? Como é que ela vai ter? Não vai ter o mesmo tratamento que o cidadão que a poucos metros de uma divisa, né?
atravessou uma rua, atravessou um rio, aquele é outro cidadão de segunda categoria? Não, ele tem que ter o mesmo tratamento em tudo, ele é cidadão de uma mesma unidade socioeconômica. Então o rompimento da integração é um crime contra, principalmente o trabalhador, né, que gera riquezas para Curitiba, às vezes renda para Curitiba, até trabalhando e gastando aqui, mas que tem que, por questões históricas da ocupação territorial da região metropolitana, teve que comprar o seu lote mais barato na região metropolitana, ele vai ser novamente penalizado por uma tarifa mais cara? Mas outra discussão precisa ser feita. Será que o valor que pagamos nas passagens corresponde à qualidade do serviço oferecido? Além de as passagens subir, eles diminuíram o caminho do ônibus e não colocaram mais ônibus, então não adiantou nada pra gente, só piorou na verdade. A estrutura dos pontos de ônibus e estações tubo também deixa a desejar. O planejamento feito por quem não utiliza o sistema afeta os passageiros e principalmente os trabalhadores. E aí também nós percebemos que do jeito que são feitas as edificações dos pontos, paradas e terminais, há um desconforto muito grande. Quando chove as pessoas se molham, quando venta as pessoas sentem frio, quando faz frio fica mais gelado ainda e quando faz calor fica um forno. Então são estruturas inadequadas para comportarem pessoas essas estações tubos. Teria que haver uma grande reformulação arquitetônica para, quem sabe, se conservar a beleza que alguns enxergam, mas a completa não funcionalidade dessas estruturas. Bom, o nosso serviço aqui, apesar de nós não receber assim aquele periculosidade e insalubridade, que eu acho que é um direito que deve ser pago para nós, o nosso serviço aqui é muito perigoso. A gente está em constante, assim, está volúvel a assaltos, agressões, como eu já sofri aqui. Se nós quiser ter um banheiro, a gente tem que procurar fazer amizade, a base de troca, sabe? E amizade, assim, para a gente conseguir um banheiro, porque não tem aqui. E quanto à alimentação, a gente é proibido comer aqui. Mas só que eu não respeito isso aí. Eu não respeito. Deu fome, eu vou comer. Pode não parecer, mas a qualidade do sistema de transporte público afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Além dos benefícios aos usuários do sistema, se tivéssemos um transporte público melhor, muitas pessoas deixariam seus carros em casa. A gente vê, por exemplo, em dia de chuva, alguns tubos do ligeirinho lotados e pessoas lá fora esperando. Isso é uma melhoria. Isso é uma melhoria que tinha que ser implantado, né? Eu acho que segurança, a gente ouve volta e meia alguma coisa nesse sentido, né? Um assalto, uma trombadinha, alguma coisa. Recentemente eu vi alguma coisa com relação ao assédio às mulheres, né? Então envolve um pouco de segurança, mas não é uma coisa assim exorbitante que está assim em uma calamidade, né? O assédio, o roubo, né? Ainda não. Melhoria mais eu acho que na parte de guarita, de cobertura, principalmente em dia de chuva, as pessoas terem um abrigo. Mas o que ganharíamos com isso enquanto cidade? Trânsito mais leve, menos poluição. As pessoas demorariam menos para chegar até o trabalho e depois no retorno para casa. Por isso, discutir qualidade de vida é fundamental para podermos exigir os nossos direitos. Discutir qualidade no transporte coletivo significa atrair passageiros para o transporte coletivo. Enquanto nós ficamos só na discussão da tarifa, a discussão, ainda que é relevante em termos econômicos, não é aquela discussão da cidadania verdadeira, daquele cidadão que recolhe impostos, que paga o valor e vive bem, vive feliz, toma o ônibus e senta e vai tranquilo e vai feliz. Não é uma passagem, um trajeto torturante em que ele se acotovela com outros, fica com uma temperatura maior do que a normal e passa um sufoco. Agora imagina se você pudesse andar de ônibus sem ter que pagar nada por isso. Olha, se fosse gratuito eu utilizaria, mas não dependeria disso. Acho que dependeria mais da eficiência do transporte. Se fosse eficiente e levasse a gente onde que a gente precisa mesmo ir,
aí acredito que eu usaria sim. O direito de ir e vir da população deveria ser garantido pelo Estado. O transporte público, como serviço essencial, deveria sim ter tarifa zero. Diversas cidades no Brasil e no mundo já adotaram o passe livre. O passe livre é o seguinte: a Constituição Federal aprovou, o Congresso Nacional aprovou, depois daquela jornada de junho, daquela pressão social muito grande, andou o projeto da Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo e que teve o primeiro projeto de passe livre, foi derrotado na Câmara pelo poder dos oligopólios do transporte coletivo de São Paulo. E ela voltou para o Congresso para alterar a Constituição, modificar a Constituição, melhor dizendo, introduzindo na Constituição o transporte como direito social. Isso vai dar, então, a base legal para que as prefeituras possam fazer aporte de recursos orçamentários para bancar a tarifa zero. O que significa? Pode-se, como fez Maricá, montar uma frota operante e transitar tarifa zero. Aqui não se paga. Aqui em Maricá é assim. O IPTU é que cobre saúde, educação, transporte, segurança, tudo, né? Então, acresce lá um milésimo no IPTU, cada cidadão vai poder pagar e cada cidadão vai poder andar, não tem mais catraca. Aí até todo mundo vai se interessar, hoje eu não vou de carro. E também não preciso de dinheiro. Eu entro no ônibus, como eu vou no posto de saúde e levo minha identidade, né? E eu uso, aqui também, é universal o uso do ônibus. Eu já estou pagando no IPTU, posso ir, posso voltar. Isso vai ajudar também a desafogar esse trânsito infernal das grandes cidades, né? A tarifa zero vai ajudar muito, porque vai ser um estímulo ao uso, né? Como a bicicleta hoje se torna um veículo. Curitiba não tem alternativa de transporte. O monopólio do ônibus acabou com essa cidade desde a época do Jaime Lerner, não se permite mais nada. Tallinn, capital da Estônia, é a primeira capital europeia a adotar o passe livre para todo o sistema de transporte público. São mais de 420 mil moradores que agora têm acesso integral ao transporte, sem pagar nada por isso. Só no primeiro semestre, mais da metade da população já usou o serviço. O uso de carros caiu 10% e os acidentes de trânsito diminuíram. Outras grandes cidades em todo o mundo já estão adotando medidas parciais, como ônibus gratuitos no centro comercial, refletindo a preocupação dos governos com a mobilidade e os direitos dos cidadãos. Essas experiências mostram que sim, há possibilidades de garantir um transporte público de qualidade e acessível a toda a população. Em Curitiba, a solução dos problemas pode começar pelo cancelamento dos contratos. O Tribunal de Contas do Estado pode julgar em breve a validade desses contratos e, inclusive, mandar cancelá-los. A URBS interpôs 6 recursos, entre embargos, agravos e recurso de revisão. Isso fez com que o processo tivesse, digamos assim, uma protelação processual, que o processo fosse se arrastando a conta de resolver esses pequenos recursos. Se não houvesse todos esses 6 recursos da URBS, seguramente já teria julgado o processo. Transporte público gratuito e de qualidade não é uma utopia, é um direito que pode ser conquistado por todos nós.